aí o tema de hoje, então, aliás, o tema geral que nós temos observado, então, é o que é ser igreja. O que é ser igreja? E nós vimos semana passada o que é a igreja. Nós vimos então que a igreja foi instituída por Cristo, não é? Amém? Amém. E nós vimos então, de acordo com o que Paulo nos traz lá na carta aos Efésios, que a igreja, ela é uma família para o Pai, ela é um corpo para o Filho e ela é uma morada, um santuário para o Espírito, né? Então nós, a igreja, somos isso: corpo, família e santuário, onde a presença de Deus se manifesta. Então a igreja não são 4 paredes. Amém? Amém. E o tema de hoje é, vamos falar todo mundo junto aqui? Vamos lá? 1, 2 e... A igreja e a ceia do Senhor. A igreja e a ceia do Senhor. Olha, gente, é interessante nós pensarmos sobre isso, porque a igreja tem tudo a ver com a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor tem tudo a ver com a igreja. E a primeira coisa que a gente pode perceber é que a ceia do Senhor, ela é uma ordenança do Senhor Jesus. É uma ordenança, e Jesus ele traz 2 ordenanças básicas para os seus discípulos. Uma é a ceia e a outra é o batismo. Exatamente. Então, toda aquela pessoa que entrega a vida a Cristo, que tem um encontro verdadeiro e poderoso com Ele, tem a vida transformada. E quem tem a vida transformada, automaticamente ele se entrega ao Senhor e faz uma aliança com Ele e revela isso por meio do batismo. E aí, a segunda ordenança direta do Senhor Jesus é a ceia. E ele lá na celebração da Páscoa, né, a chamada última ceia, né? Naquela ceia onde ele foi levado para ser morto, ele institui esse momento tão importante. E ele institui esse momento para a igreja. Então a ceia, ela é para a igreja. Ela é para nós. Para nós que entendemos a mensagem do Evangelho. Nós que nos comprometemos com essa mensagem. E aí, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre a ceia do Senhor e sobre a igreja. E eu queria, então, fazer um momento em que a gente vai ler um texto e a gente vai refletir um pouquinho sobre ele. De uma maneira bem simples, de uma maneira bem natural, bem familiar. Porque, afinal de contas, nós somos a família de Deus, não é? Amém. Amém. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Genilton projetou aí, né? Nós vamos ler do 17 ao 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E deixa eu falar com vocês. A carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta-resposta. Por quê? Paulo, ele planta uma igreja lá em Corinto. Corinto é uma cidade multicultural. Era como se fosse a cidade de São Paulo para nós hoje. Sabe, onde tem gente de todos os cantos da terra e gente que vai e volta, muita cultura, muitas línguas, muitas religiões. Paulo planta uma igreja ali naquela megalópole. E ele planta a igreja e ele é enviado para plantar outras igrejas, cumprindo o seu ministério. E aí, aquela igreja manda uma carta para o apóstolo Paulo, fazendo algumas perguntas. Porque estava tendo alguns problemas na igreja. E a gente vê que a carta aos Coríntios é uma carta corretiva. Paulo vai dando orientações, instruções para nós. Muita gente critica e desce a lenha na igreja de Corinto. Mas se não fosse a igreja de Corinto ter passado por esses problemas, nós não saberíamos como deveríamos agir hoje. Não é verdade? E aí, Paulo responde essa carta. E ele responde essa carta falando sobre várias coisas. E aí,
uma dessas coisas em que Paulo, ele chega e vai orientar, é justamente sobre a reunião pública da igreja, sobre a adoração. E aí a gente vê ele falando sobre essa questão da adoração lá no finalzinho do capítulo 10. E aí ele vem trazendo o capítulo 11. E ele fala sobre a questão das mulheres, sobre vestimenta. Ele vai falar sobre a ordem. E ele vai chegar lá no capítulo 17, falando sobre a ceia. Se você tiver a Bíblia NVI, vai ter um títulozinho, talvez, escrito A Ceia do Senhor. E aí, ué? Sim. Isso mesmo, né? É. E aí eu queria então que a gente lesse esse texto. E eu queria que a gente lesse da seguinte maneira. Eu vou pedir para alguém sempre estar lendo um versículo com voz de trovão, né, gente? Com voz forte aí. E a gente comentar um pouquinho sobre esse texto, porque esse texto ele vai trazer uma orientação quanto à ceia do Senhor. E essa carta ela é para a igreja. Se você for ler lá no primeiro capítulo da carta, você vai ver que Paulo escreve aos cristãos que estão em Corinto. É para a igreja, né? Então, nós vamos começar a ler. E eu quero começar pedindo o missionário Kleber para ler para nós o verso 17. Amém? Amém. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Gente, misericórdia por esse primeiro texto. Não é verdade? Olha só, Paulo ele tinha feito alguns elogios para a igreja de Corinto. Mas ele fala assim, ó, nisso aqui eu não elogio vocês não. Isso aqui não dá para elogiar vocês porque vocês estão agindo errado. E ele traz uma correção, porque ele fala assim, olha, porque quando vocês se reúnem, a reunião de vocês, ela faz mais mal do que bem. Vocês já imaginaram? Ele está falando para a igreja. Pensa comigo, uma reunião da igreja onde mais faz mal do que bem. É inadmissível pensar isso, não é verdade? É inadmissível. Uma igreja onde nós precisamos e devemos, em nossas reuniões, sair encorajados. Talvez a gente pode sair até contrariado. Talvez a gente pode sair até sendo confrontado, falando assim, Deus, eu não quero isso. Brigar com Deus, falar, Deus, eu não concordo com o Senhor nisso. Mas no fundo você sai falando assim, olha, é verdade. No fundo você sai falando assim, mas eu estou errado mesmo, né? Sabe? Mas a reunião fazer mais mal do que bem, isso é inadmissível. E em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar aqui que a nossa igreja, a igreja que se reúne aqui, nesse local, não terá essa mesma classificação. Amém. As nossas reuniões serão para abençoar, para trazer vida. Amém. Onde pessoas que estão desencorajadas serão encorajadas. No nome santo de Jesus. E aí ele vai explicar o porquê que essas reuniões mais faziam mal do que bem. Mas antes disso, deixa eu falar com vocês. Qual era o tipo de reunião que ele está falando? Paulo, ele está falando de um tipo de reunião que era uma festa ou uma confraternização chamada de ágape. Era uma reunião chamada ágape, que no início da igreja os cristãos faziam. Então, todo domingo, primeiro dia da semana, a igreja se reunia para fazer uma refeição juntos e para poder partir o pão, para fazer esse momento maravilhoso da ceia do Senhor. E aí, o que acontece? Começou a haver muitos excessos. E aí, eles deixaram de lado. E um desses excessos é exatamente isso aí que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, queria pedir a alguém que pudesse ler para nós o verso 18. Em primeiro lugar, ouça que, quando você se reúne como igreja, há divisões entre
vocês e até certo ponto eu creio. Olha, em primeiro lugar, isso é porque vai ter outra coisa, hein? Então, olha, em primeiro lugar, Paulo fala, é porque havia divisão entre a igreja. Agora pensa comigo, a igreja é uma família, a igreja é um corpo e a igreja é um santuário. Como pode uma igreja estar dividida? Tem possibilidade? Não há possibilidade. Nós precisamos de estar em unidade. Se tem uma palavra que define esses 3 exemplos, é unidade. Ninguém nunca vê um tijolo sozinho por aí, falando que é um santuário. Não é verdade? Alguém já se deparou andando aí à meia-noite com uma orelha arrastando sozinha? Um corpo não tem como os membros estar sozinhos, gente. Uma família, nós vemos o resultado de uma família que não é família, quando não há unidade. Então, a primeira coisa que Paulo fala assim, eu não aprovo vocês, é por quê? Porque há divisão entre vocês. Mas ele fala uma coisa interessante aí, ele fala assim, olha, até certo ponto eu acredito que isso seja bom. Eu acredito que até certo ponto isso deva acontecer mesmo. Sabe por quê, gente? Porque na igreja, na reunião como igreja, existem pessoas que não são igreja. Existem pessoas que simplesmente participam, existem pessoas que simplesmente aproveitam, existem pessoas que falam que são, mas não são. E aí, muitas pessoas confundem os que não são como sendo igreja e colocam tudo no mesmo saco e julga todo mundo da mesma maneira. Não é verdade? E aqueles que são sinceros, que realmente são igreja, eles são taxados de irresponsáveis, de descompromissados, de desonrosos, de quebrarem aliança, de não acreditar naquilo que leem, de não viver aquilo que acabam professando, não é verdade? E aí Paulo está dizendo àquela igreja que ele acreditava que até certo ponto aquilo era bom. E aí ele vai explicar agora, no próximo verso, o porquê que ele achava que até certo ponto era bom. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Na igreja, no meio da igreja, existem os que são e existem os que não são. Isso vai acontecer até a volta de Jesus. Porque ele mesmo lança uma parábola falando do joio e do trigo. Vocês lembram? Que quando o dono da terra lança a semente do trigo, de noite o maligno vai lá e lança o joio. E aí os servos falam, quer que a gente arranque o joio? Ele fala, não, porque senão o trigo vai ser arrancado juntos. Deixa para o grande dia, onde tudo vai ser separado. Então, olha, quem é igreja, quem de verdade é igreja, entendeu a mensagem do Evangelho, a cruz de Cristo, pode ficar tranquilo, continua, persevera. Aleluia. Tamo junto. Glória a Deus. E aí, vamos entender o porquê no próximo verso? Quem pode ler o próximo verso? E é bem importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Amém. Olha só. E até certo ponto é bom por quê? Porque aí vai ter divergência, vai ter heresias entre vocês, e isso vai mostrar quem é e quem não é. Não vai precisar de alguém ficar apontando, esse é, aquele não é, esse é, aquele não é. Não. Pela árvore se conhece o fruto, e pelo fruto se conhece a árvore. Então, fato. Olha, toda vez que você vê que pessoas brigam, xingam e falam assim, eu vou sair da igreja, eu sou gay, é complicado. Muito complicado. Porque quem é igreja, por mais que briga, que tem o que a gente chama aqui, né, de arranca-rabo, né? A gente está junto, a gente se perdoa, a gente caminha junto, porque nós sabemos que nós somos uma família, nós sabemos que nós somos um corpo e nós sabemos que nós somos o santuário. Amém? Amém. Então quem é igreja está em unidade, em aliança. E aí quem pode ler o próximo verso para nós, por favor?
quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Continua. Não te dá uma dúvida aí, não? Se eles estão reunindo para a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo fala, quando você se reúne não é para comer a ceia do Senhor, mas eles estão lá comendo do pão e bebendo do vinho. Eles estão fazendo o ritual. Sabe o que significa isso, gente? É que Deus não está interessado simplesmente no momento em que a gente está comendo pão e no momento em que a gente está tomando vinho, não. Ele está interessado no nosso coração. É na intenção do nosso coração. Se você não participou da série, até que nada mais importe, você tem que correr atrás de saber o que significa isso. Porque diz exatamente disso aí. E aí, não é para comer a ceia do Senhor. Eles estavam reunindo ali em nome de Deus, mas para eles. Porque eu acredito que o próximo verso vai dizer exatamente isso. E essa era outra coisa. Então a primeira era a divisão. E a segunda coisa é essa: egoísmo, divisão. Quem pode ler o próximo verso? Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que acontece? Excesso. Tinham aquelas pessoas então que faziam como a gente faz de vez em quando aqui, né? A gente junta, cada um traz uma coisa e aí eles comiam juntos. Só que o que estava acontecendo? Tinha um pessoal que estava trazendo a sua comida e comendo e bebendo e até embriagando, já estava no excesso, na orgia alimentar. E deixando os outros para trás, não esperando pelos outros. Isso acontecia lá na igreja de Corinto. Gente, e aí eu quero dizer para vocês, nós como igreja, deixa eu falar, quando a gente faz esses momentos de refeição, não é simplesmente encher a barriga. É um momento espiritual. Isso tem um sentido profético. E aí, deixa eu falar com vocês, nós devemos então sempre dar preferência para os outros. Sempre deixar os nossos convidados, as pessoas que estão nos visitando, servirem primeiro. Dar preferência para elas. Os pais servirem os filhos, não deixar os filhos ir lá e meter a mão. Quem pode ler o próximo verso para nós? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E o que acontece? Ele fala assim, olha, puxa vida, tem pessoas entre vocês que não tem nem o que comer. Como vocês podem ir comer, beber, se embriagar e não pensar nos outros? Porque tem gente que não tem nem o que comer, e naquele contexto, gente, era um contexto de perseguição romana. Então tinha gente que às vezes havia perdido todos os bens, não tinha nada. Tinham escravos que se convertiam, tinham pessoas ricas também. Então, aquela atitude, aquela postura lá, não tinha nada a ver com o que é ser igreja. Por isso que Paulo fala, eu vou elogiar vocês por causa disso. Não tem como. Não dá para elogiar. Por mais que ele quisesse, né? Então, gente, olha, a gente pode ir aprendendo várias coisas aqui para a nossa igreja, para nós como igreja. Lembrando que Paulo está trazendo uma correção, uma orientação. Se a gente parar para pensar bem aí, a gente vai começar a coçar a cabeça e pensar, gente, que igreja era essa, né? Mas talvez ela pode ser um espelho nosso. E a gente não sabe. Quem pode ler o próximo verso para nós? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém. Gente, aí tem uma revelação profunda do Senhor. Nesse verso aí. Então Paulo, ele
traz ali o que estava acontecendo. Mas aí ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Sabe o que isso significa? Que Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu recebi do Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve a orientação diretamente de Deus. É como se ele estivesse falando assim: olha, gente, deixa eu ensinar para vocês aqui o que é o certo, porque eu recebi foi do próprio Senhor Jesus. Eu não recebi um ensino terceirizado de alguém para que vocês talvez pudessem duvidar. E todo mundo sabe que o apóstolo Paulo ficou um tempo sendo ministrado pelo próprio Senhor Jesus. Se você não sabe disso, estuda que você vai ver. E aí, ele diz: olha, o que eu recebi do Senhor é o que eu vou dizer para vocês, o que precisa ser feito. E aí ele fala: olha, lá na noite que o Senhor foi traído, sabe aquela noite fria, sombria, onde ele suou sangue? Naquela noite, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu o pão. Quem pode ler o próximo verso? E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha, Jesus diz o seguinte: ele pegou o pão e ele entregou e falou assim: vocês estão vendo isso? Isso aqui é a representação do meu corpo. E eu acho incrível essa analogia, porque quando a gente mastiga o pão, a gente pode lembrar de que o corpo de Jesus foi moído pelos nossos pecados. Então os pecados, os erros que você comete foram lá na cruz totalmente punidos e pagos. E aí deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu não posso deixar de falar isso. Pecado, gente, é a ofensa a Deus. É como se a gente dissesse, é errar, né? A vontade de Deus. E toda vez que a gente erra a vontade de Deus, a gente está pecando. E a gente peca conscientemente. O pecado, o pior de tudo, o pecado é que ele é consciente. A gente sabe que está fazendo errado, mas a gente vai lá e faz. E Jesus vira para a gente lá na cruz e fala assim: olha, eu sei que você fez isso. Eu sei que você fez isso sabendo o que estava fazendo, mas eu te amo mesmo assim. E a gente pode cantar: e Ele me ama, e Ele me ama, porque Ele ama, e o amor dele ninguém nunca vai entender. E aí ele entrega o pão e diz: façam isso em memória de mim. Então Jesus, ele está falando com os discípulos assim: olha, lembrem de mim, lembrem desse momento, lembrem com contrição de coração, lembra como um momento solene, porque eu fiz isso por amor por vocês. Não deixem isso esquecer, não deixem isso passar batido, não. Quem pode ler o próximo verso? O semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Aleluia. Olha, Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui representa o sangue que eu vou derramar daqui a pouco por você. Era você que devia estar morrendo lá, mas eu estou indo morrer no seu lugar. E eu morrendo no seu lugar, eu estou estabelecendo uma aliança, uma nova aliança com você, onde por mais que você faça qualquer coisa, você nunca poderia pagar esse preço. Então eu faço a aliança de que quando você entender, abrir o seu coração e me deixar te amar, eu vou estabelecer essa aliança com você. E aí ele fala: esta é a aliança, a nova aliança no meu sangue. Foi uma aliança de sangue que ele fez conosco. Então nós não podemos participar da mesa do Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos de ter a compreensão. E vocês entendem então porque é que o apóstolo Paulo está dizendo: eu não elogio vocês, coríntios,
porque vocês estão fazendo de qualquer jeito. Imagina na reunião onde estava sendo ministrada a ceia do Senhor, pessoas estavam bebendo e comendo e se embriagando. Uma ofensa ao Senhor. Quem pode ler o próximo verso para nós? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. O apóstolo Paulo, ele completa, ele fala assim, olha, toda vez que a gente participar desse momento, nós devemos, juntos, em unidade, entender que o nosso Senhor nunca nos abandonou. E essa é a prova de que Ele nunca nos abandonou. Porque Ele fala assim, ó, lembre de que eu morri, mas que eu vou voltar. Onde toda lágrima será enxugada. Aleluia. Onde não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Ele está dizendo, olha, eu prometi e eu vou cumprir. Amém. E a vinda de Jesus está próxima. Muito mais próxima do que a gente imagina. Então a gente, ao participar, a gente está dizendo para as pessoas assim, olha, Jesus Cristo, Ele veio, viveu uma vida inteira sem pecado, morreu crucificado pelos nossos pecados. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele foi preparar morada para nós. Então, o que nós devemos anunciar? O que é que a gente precisa como igreja anunciar para as pessoas? Não é o seguinte, não é simplesmente dizer assim, olha, vai para a igreja porque sua vida vai mudar. Ah, vai para a igreja porque Deus vai atender as suas orações. Ah, vai para a igreja porque Deus vai resolver seus problemas. Não. Nós devemos nos conectar à igreja porque Deus pagou os nossos pecados. Ele puniu em Jesus os nossos pecados. E nós precisamos nos arrepender e nos entregar a Ele e viver para Ele, porque Ele morreu por nós. E nós, então, ao recebermos Jesus, Ele vive por meio de nós. Mas, o que vem depois disso é lucro. Sabe por quê? Porque se Deus não fizesse mais nada, absolutamente nada para mim nem para você, simplesmente o fato de nós sermos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, já seria o suficiente. Passar a eternidade toda com Ele. Quem pode ler o próximo verso? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse texto aí, esse verso, é usado muito para poder amedrontar as pessoas. Mas eu queria que a gente entendesse um pouco esse texto. Ele diz, olha, então, quem comer e beber indignamente será culpado do corpo e do sangue, né? O que significa isso? Significa que quem não consegue compreender o corpo de Cristo, ou seja, isso tem duas implicações. Quem participa desse momento, dizendo que Jesus, Ele veio, morreu, ressuscitou, e quem entrega a vida a Ele está salvo, e quem não entrega a vida a Ele está condenado, ele está comendo e bebendo para a própria condenação. Porque quem não entrega a vida a Cristo verdadeiramente, esse momento é um momento de tristeza. E aí, discernir o corpo de Cristo. Sabe o que significa isso? Discernir o corpo de Cristo significa nós entendermos, compreendermos o sacrifício de Jesus na cruz. Entendermos esse significado espiritual e entendermos o corpo de Cristo, que é a igreja, onde nós precisamos de viver em aliança. Então, a maneira mais correta da gente ser digno, então, de participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, é nós entendermos que nós não somos dignos de nada. Quando nós entendemos que nós não somos dignos de nada, que nós não merecemos, aí sim nós nos tornamos dignos.
Você sabia disso? Porque aí a gente não bate no peito com a justiça própria e fala assim: eu posso participar da ceia, porque eu estou bem com Deus, eu não pequei hoje, né? Eu não xinguei ninguém, eu não bati no cachorro, né? Mas o irmão, eu não sei. A gente deixa a justiça própria, a gente entende que nós, sem Ele, não somos nada. Que nós só somos dignos pela dignidade de Jesus. Amém. Quem pode ler o próximo verso para nós? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E aí Paulo, ele continua, ele fala assim: olha, então nós devemos nos examinar a nós mesmos. Não é ficar olhando para o lado, para o irmão, não. É nós devemos nos examinar, examinarmos a nossa vida. E olha, a Bíblia sempre nos orienta, sempre nos pede para que nós façamos autoexames periódicos. Nós precisamos de avaliar como tem sido a nossa vida cristã, como tem sido a nossa vida com Deus. Será que Deus tem se agradado das atitudes, das ações, das reações, daquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós pensamos, da maneira como nós agimos? É isso, é essa análise, é essa reflexão que nós precisamos de fazer e pedir a Deus para mostrar a gente o que está em nós, que nós não conseguimos ver e que muitas vezes não o agrada. É isso que Paulo está dizendo. A gente fazer um exame, mas não é um exame do outro, é um exame de mim. Eu preciso olhar para mim. E aí é interessante, porque tem gente que, pelo menos na minha época, não sei se isso acontece ainda, mas tinha gente que tinha tanta classe, tanto glamour, que quando passava a bandeja da ceia, né, a pessoa virava, né, daquele jeito, e falava assim: hoje eu não vou tomar ceia. Porque Paulo fala aí, né? Você faz o exame e depois participa. Porque você é corpo, você é família, você é o santuário. Então, não é porque você pegou, chutou o cachorro, brigou com seu esposo, não é porque você pecou hoje, que você não pode participar da ceia, senão ninguém vai poder participar de mim. Não é por você, é por Ele. Nós somos dignos, não é por nós, é por Ele. É na dignidade dEle em que nós apoiamos o nosso pé. Então, nós não só podemos, mas devemos participar desse momento. Então, nós fazemos um exame, nós arrependemos daquilo que Deus nos mostra que nós precisamos nos arrepender. E aí nós participamos. Amém? Amém. Quem pode ler o próximo verso para nós? Pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Foi o que eu disse, né? Então quem come e bebe sem discernir isso, ou seja, sem compreender o que está fazendo, sem entender que aqui está representando o Evangelho, a morte e ressurreição de Cristo, que traz vida eterna. Quem não entende isso está comendo, bebendo para a própria condenação. Quem pode ler o próximo, por favor? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha só, por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e muitos já dormiram. Esse termo dormir muitas vezes aparece como a própria morte. Quando Jesus fala que, quando os discípulos falam que Lázaro morreu, ele fala: não, ele simplesmente dormiu. Mas é o sono da morte. E olha, espiritualmente nós podemos viver, se nós não fizermos uma análise periódica da nossa própria vida com Deus, nós podemos enfraquecer, adoecer e morrer. E aí nós vamos precisar de um avivamento, né? E aí nós vamos precisar de gritar: viva no Senhor. Então, nós podemos morrer espiritualmente
Você sabia disso? Que você pode morrer espiritualmente? Se você não analisar a maneira como você se relaciona com Deus, se você não buscar ser melhor a cada dia no seu relacionamento com Ele. Quem pode ler o próximo, por favor? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha só, no Abete eu até com medo, né? Não. Não receberíamos juízo. Né? Se nós nos examinarmos, nós não receberíamos juízo. Por quê? Porque nós avaliaríamos a nossa vida e nós nos consertaríamos com Deus. E aí, esse juízo não é o juízo do fogo eterno, não. É o juízo que o próximo verso vai explicar para nós. Quem pode ler, por favor? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha que interessante. Então, nós quando somos julgados, nós somos julgados por Deus, nós somos disciplinados por Deus. Então, esse é o juízo de Deus, a correção dele em nós. E a correção de Deus em nós é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Não é verdade? Porque lá em Hebreus ele vai dizer, assim como o pai corrige o filho a quem ama, Deus nos corrige. E ele só corrige a quem ele chama de filho. Se ele te corrige é porque ele te ama e ele tem você como filho. Então, o juízo de Deus é a correção de Deus. Por isso que nós não seremos julgados como o mundo e nem nós passaremos pelo julgamento do mundo em nós, porque ele vai falar assim, lá, fala que é crente. Quem pode ler o próximo para nós? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Eu posso ouvir uma amém? Amém. Gente, então quando a gente for reunir para fazer alguma celebração de alguma coisa, a gente for ter um momento de refeição juntos, vamos esperar uns pelos outros. É isso que ele está dizendo, olha, esperem uns pelos outros. Ser igreja é fazer o máximo para que todos caminhem juntos. Isso tem a ver com comunhão, com aliança, com honra também. Quem pode ler o próximo? Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu vou, lhe darei instruções. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte, ó, então gente, vamos fazer o seguinte, quem tiver com fome, então que come em casa. Né? Tem gente que quando tem alguma reunião da igreja que fala, vai ter alguma coisa de comer, fala, ó, vou ficar uma semana em jejum. Não é? E aí chega igual aquele, o Taz, né? Né? E devora tudo, né? Paulo está dizendo o seguinte, ó, quem então que quiser comer, tiver com fome, come em casa primeiro. É igual antigamente os pais faziam com os filhos, né? Ia para a festa e era engraçado porque o pai dizia assim, ó, você pode ir para a festa e comer à vontade, contanto que você coma a ponto de você conseguir depois beber um copo d'água. Então já diminuía aí a voracidade, né? Quantas vezes a gente lá em casa saía, jantava para ir para a festa, né? E aí, gente, ele diz, olha, quanto ao mais, o restante das orientações eu vou dar para vocês quando eu encontrar. Misericórdia nesse encontro. Não é verdade? Mas louvo a Deus, porque Ele traz a sua palavra para nós. Amém. E olha, nós podemos extrair muitas coisas importantes sobre o que é ser igreja aqui nesse texto. Olha, a igreja é quem participa da ceia. É por isso que eu percebo aqui nesse texto o seguinte, que a ceia, ela diz de olhar para o passado e ver aquilo que Deus fez em nós. E quando nós olhamos para o passado, vemos a nossa própria vida, como ela foi transformada, como Deus nos aceitou por meio da cruz. E nós podemos olhar para a cruz
A ceia também diz de olhar para dentro, para o autoexame, olharmos e nos compararmos conosco. A ceia também diz de olhar para o lado, no sentido de olhar as necessidades das pessoas. E ela diz também de olhar para frente, porque um dia o nosso Salvador, ele vai voltar para nos levar. Glória a Deus. Sabe? E é interessante porque quem pode participar da ceia do Senhor? Aquela pessoa que entendeu, que compreendeu a mensagem do Evangelho, ele se entregou a Cristo, e aí publicamente ele declarou isso por meio do batismo. Então ele faz parte de uma igreja. E é por isso que eu sempre digo uma outra coisa, que quem tem essa característica e está em comunhão com a sua igreja é apto para participar. Porque se nós não estivermos em comunhão com a nossa igreja, como nós poderemos participar, né? E aí o que vai nivelar até que ponto eu estou ou eu não estou em comunhão com a minha igreja, não é o outro que vai decidir, sou eu. Então é você que avalia. Ninguém vai chegar e tirar a bandeja de ninguém. Então, vale a pena nós pensarmos sobre a ceia do Senhor e a igreja. Sobre como nós precisamos viver como igreja, até mesmo no momento, e principalmente no momento da ceia do Senhor. Esse banquete espiritual, onde Deus, Ele está presente. Onde nós, reverencialmente, nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. Nós lembramos que Ele nos amou tanto, e Ele nos ama tanto, a ponto dele se dar completamente por nós, antes de nós pensarmos em querer entregar nossa vida a Ele. É por isso que a palavra diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, eu queria convidar a você que está em casa aí, que você já preparou os seus elementos aí, o pão e o cálice, já pega aí. Nós que estamos aqui, então quem já entregou a vida a Cristo, se batizou, está em comunhão com a sua igreja, eu peço que se coloque de pé. E a gente vai participar desse momento, banquete do Senhor, a mesa do Senhor. E eu digo que, olha gente, a ceia, muita gente fala a Santa Ceia, ela não é santa em si mesma, porque ela não tem poder de salvação, de perdão de pecados. Ela é santa pelo sentido próprio da palavra, de ser separado. O que é ser santo? É ser separado em função e em valor. Então, nesse momento, nós separamos os elementos para uma função específica, para relembrarmos a ordenança do nosso Senhor. E em valor, porque isso representa muito para nós. O nosso Senhor nos pediu para fazer isso. Nós então estamos em obediência a Ele. Amém. E eu queria pedir então ao irmão José Adão para que entregasse os elementos. E enquanto ele entrega os elementos, eu gostaria de pedir a Maria Leusa que orasse, agradecendo a Deus por esse momento da ceia do Senhor, por esse momento em que Deus nos traz a alegria de sermos uma família. Amém. Obrigado, Jesus, por este momento, Deus. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, participando da ceia do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, para aquela cruz ali que o Senhor morreu e derramou seu sangue por nós. Sabemos, ó Deus, se não fosse pelo Senhor naquela cruz, onde nós estaríamos hoje. Obrigada, Jesus, por este amor tão grande, Deus, que o Senhor tem por nós. Aleluia. Obrigada, Deus, por ter entregado o seu único filho por nós. Oh, Jesus, obrigado por este amor. Nós sabemos, ó Deus, que não existe amor maior que o do Senhor. Muito obrigada, Deus. Somos gratos ao Senhor, Deus. Nós te adoramos, te agradecemos, ó Deus.
e declaramos, ó Pai, que só o Senhor é digno, ó Deus, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Deus. Toda glória seja dada a Ti, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. E nós podemos participar desse momento maravilhoso. Esse momento em que nós relembramos daquilo que o Senhor Jesus, Ele fez por nós. Nós aqui estamos com o pão e o cálice. Eu queria fazer algo aqui. Eu queria que a gente pensasse e a gente refletisse sobre esses dois elementos. O pão. Eu acho interessante o exemplo do pão, porque quando nós comemos o pão, nós lembramos que o corpo de Jesus foi moído pelos nossos pecados, né? E nós lembramos de como o sangue dele foi derramado. E com contrição de coração, porque ao pensar que o nosso Senhor, Ele morreu por nós, a gente se constrange. Mas com alegria, porque sabemos que Ele fez isso por amor, para nos salvar, para nos libertar do pecado de nós mesmos, da ação do inimigo na nossa vida, e para nos dar a vida eterna. Então, eu gostaria que a gente, por um segundinho, a gente fizesse uma oração ao Senhor. E você, no seu coração, fala com Ele, conversa com Ele. Agradeça você também por esse momento e peça aí perdão. Se talvez o Espírito Santo estiver trazendo ao seu coração algo que você precisa se arrepender, arrependa. Ele fica de braços abertos esperando. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Comamos então do pão. Aleluia. Glória a Deus. Santo és teu nome, Deus. Da mesma maneira, participemos então do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Santo és teu nome, Pai. Aleluia. Peço ao irmão José então que ore por nós, entregando e consagrando mais uma vez as nossas vidas ao Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, pelo poder do Santo Jesus, entregamos nossas vidas na tua presença. Senhor, bendito por essa noite, abençoando cada um, Senhor, que pode participar do pão, e aqueles também, Senhor, que não pode participar, Senhor, venha estar cobrindo com o teu sangue. É o clamor que eu faço em ti, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia.